Bem-vindo, meus amigos, mais um Beabá do Cash, diretamente aqui da Summer Studios, com o patrocínio da Câmara Municipal de São José dos Campos, com a rede de academias Compass Fit, com o nosso amigo também Everton Joias. É isso aí, pessoal. Aqui Ivan Siqueira na voz e meu amigo Guilherme Vieira. E é isso aí. Hoje temos a honra de receber aqui o presidente de um clube centenário, meus amigos, aqui. Esse camarada aqui revolucionou esse clube aí, tá? Já vou apresentar, mas antes a gente tem que dar uma... Vamos mostrar o currículo do convidado, cara, né? É o seguinte, pessoal, para quem não conhece esse clube que chama-se Associação Esportiva São José, né? Que também temos lá o Clube Santa Rita, né? Maravilhoso. A Associação Esportiva São José, a fundação foi em 1913, então o Clube Centenário, e o Santa Rita começou a partir de 63. E essa pessoa que vai estar aqui do meu lado aqui é o nosso grande amigo Frederico Gurati. Para os amigos, né, o Fred. Boa noite, meu irmão. Boa noite, Fredão. Boa noite, Ivan, boa noite, Guilherme, boa noite, amigos. Eu que agradeço o convite, né? É um prazer para nós estarmos aqui, né, no Beabá do Cash, para falar um pouquinho do nosso clube, da nossa história. E o pessoal que está curtindo, que gosta, né, do clube de São José dos Campos, para poder saber um pouquinho da nossa história e do nosso clube. É isso aí. Para começar, já vamos começar nessa história aí. Como que nasceu esse clube, né, que é a Associação Esportiva São José, e aonde que entrou também esse Santa Rita, clube de campo? Vamos lá, então. A Associação Esportiva São José nasceu, né, da visão de pessoas visionárias, né, lá em 1913, onde o meu avô, né, Oswaldo Gurati, foi um desses, né, junto com os amigos, Miragaia, Oscar Pedrosa, né, a pessoal da antiga de São José tiveram essa visão de montar um clube, né, foi aí que nasceu realmente a Associação Esportiva São José. E aí foi de abnegados que construíram a sede, que era lá perto da matriz, né, da rodoviária velha, e depois veio o ginásio, né, que é hoje o ginásio Lineu de Moura, e por último o Clube de Campo Santa Rita, que foi em 1963. Então, para você ver a minha história, a minha ligação com o clube começa desde lá do meu avô, né? Depois tem meu pai, minha mãe, e aí no decorrer que nós fomos conversando, nós vamos contando um pouquinho dessa história. Mas começou tudo aí através do meu avô e dos amigos. Legal, legal. Meu amigo, o clube ele é grandioso, é um dos maiores do Brasil, né? Tem mais de 2.000 associados, correto? E assim, quais são os desafios de manter essa tradição, esse clube tradicional, vivo e tão bom hoje em dia? Ó, Guilherme, realmente, hoje nós somos, assim, eu faço parte do Sindiclubes também, né, do estado de São Paulo, e nós estamos dentro dos maiores clubes, né, do segmento clubístico, né, social, não vamos falar de clubes profissionais, mas do setor clubístico. Hoje nós somos em torno de quase 2.400 títulos patrimoniais. Isso aí equivale a quase 12 mil vidas que passa, porque o título é patrimonial, então tem marido, mulher, filho, filha. Então nós somos quase 12 mil pessoas passando pelo clube, né? E hoje em dia a gente sabe realmente que os clubes sociais sofrem um grande impacto dos condomínios, né? Hoje a maioria dos condomínios, dos prédios, ou ele tem uma quadra, ou ele tem uma sauna, ele tem uma piscina, e isso, quer queira, quer não, impacta diretamente nos clubes, né? Mas eu acho que o grande desafio do clube, né, do clube social, é a parte social, né, que você não tem nos condomínios. Às vezes você está lá, você não conhece nem o seu vizinho, né? Você vai na piscina, você não sabe quem é. E o clube não, o clube é onde você vai socializar, seu filho vai socializar, vai fazer os amigos, vai brincar. E a grande ideia nossa, né, que nós tivemos lá, que nós assumimos o clube na pandemia, que foi um desafio muito grande. Sim. A ideia nossa realmente é fazer essa parte social com que as pessoas, que os sócios voltassem para o clube, né? Que tivessem vontade realmente de ir para o clube para poder conviver com essa parte social, porque senão realmente ia ficar bem difícil esse convívio dentro do clube. Até você pegou um gancho aí de um negócio interessante. A questão da pandemia, nossa cidade teve um impacto muito grande, principalmente vocês, que aonde tem aglomeração de pessoas é um clube, né? Como é que foi esse momento, assim, essa questão essa reestruturação que você teve que fazer, né? E com certeza muito sócio vendeu o título, muita gente acabou abdicando, né? Realmente foi um período muito difícil. Eu vou voltar até um pouquinho para dizer como que eu cheguei, né, até isso aí. Como eu falei, meu avô foi um dos fundadores, o meu pai, né, o Valdir Gurati, acompanhou meu avô desde o começo dessa trajetória dele
e sempre foi acompanhando a evolução do clube, né? Daí meu pai chegou a ser diretor, chegou a ser conselheiro, né? Chegou a ser vice-presidente. E aquela questão de política, chegou a vez dele ser o presidente, né? Então estava tudo certo que ele seria o próximo presidente até então. E por uma fatalidade de questão política ou até mesmo social, no dia que era para ele ser presidente, mudaram as coisas políticas do clube e não ia ser mais ele. Nossa. E ele não aguentou a pressão no dia e acabou falecendo. Teve um aneurisma cerebral, faleceu no dia. Caraca, Meu Deus do Então céu. muita gente fala, não, mas não foi o clube. Não, sim, mas foi acho que o desgosto dele, né? O sentido de traição que ele teve das pessoas, dos amigos, que infelizmente teve essa fatalidade que aos 51 anos ele veio a falecer. Na época, muito até então, jovem. isso foi em 96. Na época eu tinha 21 anos. Eu me lembro assim, até, né? Eu cheguei na beira do caixão, falei, pai, vai em paz que eu vou seguir o seu legado. Um dia eu vou ser presidente do clube. Então isso foi em 1996. Que legal. E desde aí eu comecei a fazer a minha trajetória no clube, né? Não que eu já acompanhava, mas aí eu entrei para a parte política do clube, entrei para o conselho, fui diretor e comecei a participar efetivamente da política do clube. E calhou de chegar a minha vez em 2020, em plena pandemia, né? O clube fechado, perdendo associado, o pessoal não sabia o que fazer. Eu me lembro que o presidente do Conselho Fiscal me chamou na sala dele, falou, Fred, eu conheço a sua história, eu sei do seu amor que você tem pelo clube, mas eu não quero que você seja o presidente que vai assinar o fechamento do clube. Sim. Porque nessas condições, infelizmente, o clube vai fechar. Aí eu lembro que eu falei para ele, falei assim, Marcelo, mas é um sonho que eu tive, como é que eu vou... Então, Nossa, chegou agora a minha vez, falou, ó, eu não quero que você imagina seja... sua cabeça. Ele falou, Projetos que você prometeu pro pois seu é. pai, e aí E chega a chegou. situação lá que você consegue e chega nessa crise. Que E aconteceu na chegou em pandemia. 2020, ele me chamou e falou assim, eu sei da sua história, eu não quero que você assuma porque você vai fechar o clube. E eu não quero que esse legado fique para você. Aí eu fui para casa, peguei minha mulher, sentei, meu filho, falei, e agora? Aí no dia seguinte eu peguei, já voltei, virei para ele, senão eu vou assumir. Eu sempre quis e eu falei, esse momento, eu acho que o momento que o clube mais precisa de mim, eu não vou virar as costas para ele. Certeza. E foi aonde nós começamos a fazer isso aí. Assumimos o clube fechado, né? E começamos a trabalhar. Começamos a ter que fazer. Falou, o que nós vamos ter que fazer para poder fazer isso aí? Seguir as políticas, né? Que tinha que fazer, fechar, abrir parcial. E aí nós começamos essa fase. Mas foi um período assim muito difícil que eu, sinceramente, confesso que fiquei com medo de não conseguir por conta dessa fala que eu tive com o presidente do Conselho Fiscal. Caramba, praticamente o que você fez foi uma fênix, né? Que surgiu, né, meu irmão? Ressurgindo no clube das cinzas e mantendo ele na tradição do que é hoje. Foi assim um período bem difícil que a gente, graças a vários os associados que ficaram, né, assim, que continuaram pagando, porque a gente fala, o clube, a gente não é um prestador de serviço. Quando você compra uma cota do clube, você compra uma cota social. Sim. Então você se torna dono de uma fração do clube. Então você tem que continuar na alegria e na tristeza. Se estiver dando prejuízo, você tem que arcar, vai dividir entre os sócios. Sim. É igual um condomínio. Você não deixou de pagar o condomínio. Você não podia usar piscina, não podia usar sauna, não podia usar quadra, mas o condomínio você tinha que continuar pagando. Tem manutenção, e o clube nosso era mais ou menos isso aí. O primeiro desafio era fazer ele entender que, olha, a vida vegetativa do clube continua. Exatamente, a gente não tá podendo a manutenção, os funcionários ali continuavam do mesmo jeito, né? Então foi um grande desafio nosso aí, começou já na pandemia. Hoje, passado isso, a gente visitou lá esses dias, né? O clube tá lindo, você tá perdendo de não conhecer um clube maravilhoso. E, além de tudo isso da tradição, também exerce um papel muito importante aqui no esporte de São José dos Campos, né? Que você pode falar dessa parte do orgulho do Santa Rita em relação aos esportistas da cidade? Quais são os tesouros do clube? Hoje a gente gosta de falar que o forte, né? Você puxar lá da Associação Esportiva São José, a época da natação, do futsal, né? Do saudoso futsal, na época do Zezinho Frige, Fernandinho Frige. As equipes de futsal eram muito fortes, né? A gente vem falar da natação, vamos lembrar da Fabíola Molina. Então, assim, nós sempre tivemos um DNA forte no esporte. E hoje nós temos lá o nosso futebol, né? Que é os nossos campeonatos.
que você pôde observar lá, vários ex-jogadores, né, vários ex-boleiros, a maioria estão todos lá jogando o nosso campeonato. Então isso torna o campeonato muito atrativo, muito competitivo, e o que dá o prazer da gente assistir, de estar torcendo, de estar vendo esses ex-boleiros jogando lá com a gente. E essa parte aí, a gente falar do futebol, se a gente falar só de futebol, a gente fica o programa inteiro. Porque assim, hoje, cara, a movimentação que tem essa galera lá, não só do masculino, como tem o feminino também, que é algo gigantesco lá, como é que tá essa mulherada no futebol lá. Assim, hoje você acha que essa parte dessa mudança que teve no clube, nessa parte do futebol, você acha que agregou muito valor lá? Porque assim, eu lembro do campo, vamos falar do campo alguns anos atrás. Hoje, aquele campo que vocês fizeram lá, aquela iluminação lá, é coisa de louco, cara. Com certeza. Eu acho que o campo foi um grande atrativo, né? Dentre outros, assim, como a academia também foi, Sim. quando nós renovamos a academia, as quadras de areia, né? O complexo de areia que nós também revitalizamos. Então, tudo foi agregando, mas o campo eu acho que foi o ápice, porque é onde nós tínhamos um grande número de associados frequentando lá, né? Então, e nós tínhamos um grande problema no campo, por ele ser muito perto do rio. Então, sim, a drenagem dele ali, o lençol freático era muito próximo. Então, chovia ou ameaçava chover, nós já tínhamos que cancelar a rodada, o campo inundava, não dava conta de escoar a água. Você preparou o dia inteiro para ir jogar e tinha que cancelar. Então, era um grande problema que nós tínhamos no nosso campo. Então, a única solução foi realmente isso aí. Desde lá de trás já vinha se cogitando, vamos colocar sintético, não vai, faz estudo, não faz. Só que era um valor realmente alto, né? Era um investimento muito alto para fazer, sem que tivesse alguma taxa extra, alguma coisa assim. E nós conseguimos, junto ao conselho, aprovação do conselho, realmente fazer esse campo que hoje, assim, é o grande... as meninas dos olhos de ouro nosso, é o nosso campo de futebol. Que eu acho que é o que fez uma mudança, acho que dos clubes que eu conheço aqui do Vale do Paraíba, não tem ninguém com essa estrutura. De campo, mudamos a iluminação, mudamos... Agora falta a parte dos vestiários, que nós estamos no projeto também para fazer a reforma dos vestiários, porque daí completa com chave de ouro ali. Nossa, vai ficar mais maravilhoso. Hoje tem golfe, tem natação, futebol. O que mais rola no Santa Rita, meu amigo? Hoje nós temos lá 25, eu não vou lembrar todas de cabeça, mas nós temos 25 modalidades gratuitas para sócios, onde o sócio pode usufruir tanto na escolinha, né, como... para melhorar o seu aprendizado no esporte. Então nós temos academia, tem futevôlei, tem beach tênis, natação, a febre hoje, né? Tênis, tem golfe. Então nós temos várias modalidades que o futsal, que hoje o sócio pode usufruir gratuitamente, né? Isso foi, acho que um grande marco nosso e da diretoria, porque eu também não posso deixar de citar aqui minha diretoria, que está comigo, né? Assim, eu costumo falar que a gente não faz nada sozinho. Então, eu tenho que agradecer os meus diretores, que desde o começo, porque foi... Quando você assume, você não assume sozinho. Então, tem que pedir, né, o apoio de todos eles. E graças a Deus eu tive o apoio de todos eles. Até hoje, é uma diretoria ativa, participativa, você entendeu? Que compraram esse sonho meu, essa ideia minha, e fizeram isso aí. Então, eu queria agradecer também a minha diretoria por estar junto comigo. E estarem proporcionando isso aí para o sócio, né? Foi o que você falou. Vocês vão lá, vocês vê. A ideia do clube realmente é isso aí. É deixar esse legado, deixar essa parte social para o sócio ir e uma experiência diferente que ele tem que ter, né? E para o Fred, como é que foi depois que passou essa questão desse problema da pandemia, porque essa poeira baixou? Como é que foi você na sua casa lá com a tua família? Caramba, consegui assumir isso aqui, cara. Puta, meu pai, se estivesse aqui, ia estar orgulhoso pra caramba de mim. O que passa na sua cabeça, cara? Assim, tudo que você passou e, hoje, como é que tá lá hoje? Realmente, isso aí hoje, assim, é aquela sensação do dever cumprido, né? Sim. Falei, hoje, às vezes eu até emociono de falar, porque foi uma coisa muito forte para mim na época. Eu lembro que não foi fácil eu viver aquele momento e construir tudo isso aí, porque hoje, a pessoa não fala assim, vou ser presidente do Clube Santa Rita. Então, a gente sabe que é bem difícil aí a política do clube, a história do clube. Então foi assim uma coisa que, sabe, aquele ufa, porque foi um peso que parece que eu tirei das costas, falei, consegui. Mas assim, o que eu quero, eu saio da presidência o ano que vem,
mas eu vou para o conselho, porque daí eu já volto direto para o conselho. Sim. Vou continuar ajudando o clube, vou continuar, sabe, me entregando para o clube. Mas eu acho que o legado tá aí, né? Quem vem a me suceder, que ele siga esse legado, porque eu acho que esse é o clube que a gente sonhou e é o clube que a gente quer deixar para os nossos filhos, netos. Sim, sim. Né? Então seria mais ou menos essa ideia e é o que eu penso para o clube hoje. E para quem não tem a dimensão do clube hoje, cara, se eu for pegar os maiores ícones da cidade, não estou nem falando nem financeiramente, parte intelectual, essa galera ou já teve dentro desse clube ou ele está hoje lá. Hoje se você for ver, tipo, tudo que é segmento hoje, todo mundo tá lá, então assim, então é um lugar hoje, cara, muito bem relacionado. Hoje o cara hoje faz um título para questão de network. Exatamente. Cara, tem um negócio, uma empresa aqui nesse ramo aqui, cara, vou entrar lá porque meus clientes estão todos lá. Exatamente. Hoje a gente tem o clube, a gente falava que era clube de campo, né? Sim. Mas hoje nós somos praticamente dentro da cidade, inserido na cidade, Sim. inserido dentro de um bairro praticamente, né? Então já Sim. deixou de ser clube de campo, né? Mas assim, foi exatamente o que você falou, se gera muito negócio, você faz muito network, você faz muitas amizades, coisa que assim, hoje no condomínio, alguma coisa, você não tem o tempo de você fazer isso aí. Sim. Então, hoje, no clube, realmente é isso aí. Nós temos grupo de network, de sócios do clube, você entendeu? Procuramos fazer alguma coisa entre sócios do clube, então dá preferência para o sócio. Sim. Então, se acontece muita coisa dentro do clube, né? Não é só o contexto social. Tem a parte do network também, como você bem citou. E a questão também que tá todo mundo ali, né? Dia a dia, você acaba conhecendo o cara numa visão diferente do trabalho, né? Sim. O Fred do trabalho que tá naquela corrida, o Fred do social ali é diferente, Pois né? Pois é, o pessoal ainda às vezes fala assim, acha que não, o Fred trabalha no clube. Não, eu sou voluntário do clube, Sim, né? sim, eu sou sócio igual todos eles, Sim. né? Eu cedo um pouco do meu tempo, não tenho salário nenhum do clube, Correto. A gente não ganha salário nenhum. Eu tenho o meu negócio à parte, onde eu tenho que trabalhar também. Sim. E dispor de algum tempo para o clube. Então, às vezes, o pessoal cobra, você tem que... Assim, a gente faz o que consegue, mas a gente não vive do clube, né? A gente tem que trabalhar para poder pagar as contas. Como você falou, você é um sócio, mas é mais um sócio mais apaixonado pelo clube, né? Porque Exatamente. Eu depois falo que do o amor tempo que eu tá lá. tenho, acho que é um pouquinho diferente de alguns, né? Porque eu falei, eu vivi no clube. O pessoal fala, quanto tempo você é sócio? Eu falo, 51 anos. Que é desde que eu nasci. Eu já nasci dentro do clube. Então, desde que eu me conheço, desde que sim, eu já estava no clube, já acompanhando meu avô, meus pais. Então, eu sempre amei aquilo lá. Então, o que falar, tá no sangue. Sim. E tem alguma coisa hoje no clube que você pensa em fazer ainda que você não conseguiu? Um projeto para o futuro que você talvez no conselho iria passar para o sucessor? Assim, com certeza você deve ter alguma ideia aí, alguma coisa na gaveta aí. Que Nós possa temos nos assim, contar. vários projetos. É como assim, tudo no clube assim, não é igual a gente gostaria de fazer na empresa da Sim. gente, né? O clube a gente representa uma série de associados e nós temos que tentar fazer. Não é porque eu gosto de verde e eu vou colocar tudo verde, né? Eu gosto do azul, não. Nós temos que representar o associado. Então é um pouquinho mais complexo as coisas no clube. Mas assim, nós temos sim, essa diretoria nós estamos fazendo um projeto de revitalização do parque aquático, né? Que eu acho que hoje falta um pouquinho ali de revitalização do parque aquático, Sim. né? Já estamos na fase de projetos ainda. Nós não vamos conseguir concluir para essa gestão. Essa gestão vai até final de abril de 26, mas nós vamos deixar praticamente o projeto pronto, né? Para o próximo presidente, para a próxima gestão, que possa dar continuidade nesse projeto, que é toda a revitalização do parque aquático. Legal. Pegando um gancho aqui, que para você que está assistindo e não conhece a estrutura de um clube, como você estava falando, não é só porque é presidente que vai conseguir fazer tudo. Você tem a tua equipe, os diretores, e tem também o conselho deliberativo. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho mais para quem não conhece essa estrutura do clube, está aprendendo com a gente agora. Nós temos a diretoria executiva, né, que executa as ações do clube, mas nós temos o conselho deliberativo, né? O conselho deliberativo é ele que elege o presidente, não é voto direto. Por exemplo, Sim. O sócio não vota no Fred, né? O Fred monta uma chapa de grupo, de nome de pessoas, e aí o sócio vota nessa chapa de conselheiro para ser eleito conselheiros. E aí esses conselheiros é que vão eleger o presidente. Hoje o conselho deliberativo é composto de 40 nomes, 40 pessoas.
20 são eleitos e 20 são vitalícios. Então, esses 20 vitalícios, só se renunciar ou se morrer, que daí tem que trocar por um. Então, sempre se renova 50% do conselho. Então, são essas 40 pessoas que elegem o presidente e o vice-presidente. Então, o sócio ele sempre vota numa chapa de pessoas, não diretamente. Então, a gente costuma falar que é voto indireto. E várias ações, várias coisas que a executiva tem que fazer, depende da liberação do conselho, né? Então, tem muita coisa que nós temos que mandar para o conselho aprovar para a gente poder executar. O conselho, para você ter ideia, na época de pandemia, não conseguia se reunir. Sim. Não tinha reuniões. Sim. Aí começou a ter aquelas reuniões virtuais, online. Mas tinha muito conselheiro que não tinha acesso, tinha acesso à internet, não tinha acesso à tecnologia e não se conseguia fazer as reuniões. E nós tínhamos que deliberar algumas coisas, entendeu? Tinha que fazer algumas coisas. Então foi assim, um período realmente difícil. Mas a executiva, ela está ali para executar mediante a aprovação do Conselho Deliberativo. Então tem que ter essa interface, né? Tem que ter esse comprometimento da executiva com o Conselho para que as coisas aconteçam. Transparência, né? Eu gosto de falar que é mais ou menos igual o presidente do país. Ele não consegue, é porque ele quer fazer, que ele vai fazer tudo sozinho. Ele depende de STF, de Senado, de Congresso, né? Entendeu? O clube é uma política numa proporção um pouquinho menor. Sim. Até você falou dessa questão virtual aí, a gente hoje está num boom, né? Tecnologia florada aí, e eu vi que agora Santa Rita está começando a fuçar no Instagram, vocês estão começando a trabalhar mais, e você falou assim, muita pessoa de idade tem um pouco de dificuldade, aí eu vi que vocês criaram um mascote, né? Aí ficou eleição para botar o nome e tal. E para quem não sabe, o mascote está aqui, pessoal. E aí eu gostaria que você contasse para a gente a história desse mascote, o nome dele, como que foi essa ideia aí? Essa ideia, na verdade, partiu de mim, né? O pessoal fala que eu sou o pai do mascote. Tinha que chamar Fredinho o nome dele. Mas a gente costumava fazer muita interação com as crianças, né? E participar de alguns eventos, alguma coisa, onde você via que a criança tinha interação com o mascote. E aí um dia eu falei, por que não criar um mascote? Daí falamos na diretoria, na reunião da diretoria, eu costumo falar que a nossa diretoria é muito compartilhada, né? Às vezes, por exemplo, eu sou voto vencido na reunião da diretoria e vou acatar o que a maioria decidiu, né? E falei, vamos lançar um mascote, o pessoal gostou da ideia, daí eu tenho um diretor de marketing, que é o Delinho, que me ajuda muito, questão dessa parte tecnológica, questão de marketing, entendeu? Ele é uma pessoa que me ajuda muito nisso aí. Aí começamos a criar uma campanha do mascote. Daí apareceu papagaio, calango, periquito, águia por causa do São José, e aparecia um monte de bicho. Eu falei, puta, mas não é isso que eu tô querendo, não tá certo. Até que um dia que eu cheguei, eu acordei com a ideia do mascote. Falei, será que a gente não conseguia transformar o nosso símbolo, o nosso logo num mascote? Aí nós conseguimos passar pro Delinho mais ou menos a ideia, e conseguimos transformar o nosso logo no nosso mascote. Hoje o nosso logo é o mascote e precisava do nome, né? E aí apareceu Fredinho, Zezinho, Joãozinho. E o nosso símbolo o pessoal conhece como vermelhinha, né? A vermelhinha, a associação vermelhinha. Aí não teve outro. Falei, o vermelhinho, daí ficou o vermelhinho. Hoje é o grande sucesso com a criançada. Em todos os eventos ele tá lá, aparecendo, brincando, nos campeonatos. Se tornou um ícone que acho que vai ficar aí agora Até essa questão das cores, assim. Como que foi essa elaboração desse escudo, essa cor? Tem alguma... Isso aí foi lá atrás, então, lá na época do conselho, quando foi montado, para você ver, o nosso estatuto que rege o clube, ele é lá de trás. Nós fizemos uma pequena reforma nele, mas não se mudou muito. Uhum. Mas o estatuto que rege realmente hoje foi elaborado lá atrás. Então, as cores lá de trás já está estipulado. Eu não posso mexer nas cores do clube. Então, eu tenho que seguir o padrão do vermelho e branco, você entendeu? Sim. A gente eu tá não posso desconfigurar. Que é tradicional com azul, né, cara? Isso, então, briga, eu não posso mexer na configuração das cores do clube, da história do clube. Então, essas coisas assim, a gente não pode mexer, menos como presidente, o que está lá, o que está nos autos do estatuto, tem que ficar lá e tem que respeitar. Legal. Não pode ser mudado de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não é porque o Fred é palmeirense que nós vamos botar verde na associação. Não pode. O ex-presidente era corintiano, também não podia colocar o preto e branco. Então, tem que seguir o que está lá.
E assim, pode perguntar. Não, era só um comentário. E é bacana de perceber que é toda essa estrutura que você explicou, mais o estatuto, que mantém viva o clube, a essência do clube, de quem lá atrás, o teu pai, que pensou, olha, a gente vai fazer isso, vai ser para a família desse jeito. Como você disse, mais de 2.600 sócios titulares, que daí vem a família, vem a esposa, vem o filho. São quase então, 12 mil. Preserva isso como um ambiente realmente familiar, né? O clube hoje, a gente vê que é um lugar que você vai e você pode estar tranquilo, você pode relaxar, você faz negócios com seus amigos. Não é só um passatempo qualquer, é um momento realmente relaxante, um momento de estar com a família. Hoje a gente tem assim pessoas que usam o clube justamente para trabalhar. Nós fizemos um espaço de cowork lá, né? Porque a gente percebeu que há muitos sócios, com essa questão da pandemia, que ficou de home office, que alguma coisa, eles usavam a varanda ali do salão nosso, pegava a mesa para poder trabalhar, usar o seu notebook. E nós vimos essa necessidade e montamos um espaço, né? Onde ele pode, lá ele agenda o horário que ele quer trabalhar, tem um espaço para ele reservado, onde ele tem internet, tem café, tem água, tem ar-condicionado, que ele pode sair. Então, foi um dos atrativos, porque ele vai e deixa o filho dele para fazer uma atividade esportiva, ou vai fazer uma academia, e ele tem o horário para ele poder trabalhar. Então, hoje, além da parte social, essa parte de negócio, de trabalho também, o clube proporciona isso aí, né? Então, foi um grande passo que nós demos também nesse sentido. Vou parar de falar de trabalho e vou para as festas, que é o que o povo gosta daqui em Santa Rita, cara. Cara, é muito tradicional o carnaval, é uma febre, o cara briga porque não consegue ir. E assim, essa parte, eu vi que também vocês estão fazendo muito evento para crianças também, que é muito legal, né? Tem abaixo dos 18 lá, que até o nosso amigo Romarinho tá lá junto, né? Assim, conta um pouquinho pra gente como que é essa parte festiva aí do Santa Rita, esses shows, esses eventos. A gente gosta de eventos, né? É uma área que eu gosto bastante, essa parte de eventos, de festa. A gente é meio festeiro. O carnaval, o tradicional, como você falou, né? O nosso carnaval já vem de anos, já onde a gente não faz só para o sócio, onde se vende convites também que as pessoas, a sociedade pode conhecer, pode usufruir do clube. Né? Nós temos o baile do Havaí, que antecede o carnaval, né, que é o nosso baile pré-carnavalesco, que a gente costuma falar. E agora nós estamos entrando na nossa festa do junina, né? Nossa tradicional festa junina, que esse ano vem com uma novidade. Normalmente ela era só sexta e sábado. Né? A gente montava ela, falava sexta-noite e sábado-à-noite. E esse ano nós vamos fazer sexta, sábado e domingo. Né? Então vai ser um diferencial, que esse ano é a nossa festa junina. E ela é totalmente beneficente, onde o clube cede as suas instalações para as entidades filantrópicas da cidade montar, vender o bolinho, vender o caldinho, vender o cuscuz. E o clube cede as instalações para essa arrecadação ser totalmente voltada para essas entidades filantrópicas. Então, é a parte social também. Especial, um projeto especial que o clube ele ampara todo ano, alguma instituição, ou na verdade não, na verdade é geral. A gente abre, a gente tem, se eu não me engano, acho que são 14 barracas, né? E a gente normalmente procura dar atenção para cada uma delas. Se você participou num ano, o outro ano a gente abre para uma outra, né? Para não ter esse privilégio de algumas. Mas não necessariamente uma entidade só. A gente abre para várias entidades que queira disponibilizar e queira usufruir desse espaço que a gente cede. Tem o bingo, né? O nosso tradicional bingo. E tem os shows aí também. Como funciona essa questão da festa junina lá? Vai ter um custo? Como é que funciona? Não, a festa junina é totalmente gratuita, né? Pode não sócio também, não tem cobrança de ingresso, né? Para não sócio. Vai ter uma entrada diferente, ele só não vai entrar pela entrada de sócio, né? Ele vai ter uma entrada diferente. O estacionamento, aí sim, o estacionamento é para o sócio. Sim. Tem uma outra área que daí se a pessoa quiser pagar, é uma área a parte do clube, que o estacionamento do clube é voltado só para o sócio, que não comporta daí também o sócio e não sócio. Hoje, eu falo, o nosso estacionamento já está pequeno só para o sócio. Sim. Então, se abrir para não sócio, já começa a ficar pequeno. Mas a parte da entrada é totalmente gratuita, aberta ao público, realmente, para onde eles possam conhecer. Muita gente não tem acesso ao clube, né? Então, é nesses eventos, carnaval, festa junina, a pessoa pode ir, conhecer, ver a estrutura. Tem gente que falou, nossa, não sabia que tinha isso aqui dentro da cidade, teria um clube desse. Então, nesse momento, a gente abre também para a sociedade. Olha, Ivan, tá aí. Lugar pra gente ir comer aquele bolinho caipira, hein? É isso aí. Pô, e a demais. pergunta que não quer calar.
cara foi no clube, o cara gostou, Fredão, do clube. Cara, quero me associar. Como é que tá essa questão aí? Que isso aí é uma polêmica. Todo mundo quer ser Essa tá sócio uma do polêmica, clube. isso aí hoje... É porque conhecer o clube não tem como não querer ser sócio, cara. Inclusive eu. Hoje nós temos assim, o estatuto permite até 2.500 cotas de títulos, né? Que atingiu esse número, aí não pode se vender mais, só se alguém quiser sair, você tem que comprar de alguém. Correto. Hoje nós estamos próximo de 2.400 cotas. Então vamos dizer que nós temos aí umas 120, 130 cotas para vender, que é de cotas patrimoniais. Hoje uma cota patrimonial do título está no valor de 20 mil. Pode ser parcelado em até 10 vezes. Né? Isso aí você compra direto com o clube e já se torna sócio você, esposa, filho, filha, pai, mãe, sogro e sogra. Então ele é familiar. Legal. E às vezes a gente falou, a gente tem alguém vendendo. Hoje mais difícil, tá, Ivan? Sim. Difícil. Antigamente nós tínhamos. Alguém, não quero mais, vou vender meu título mais barato. Só que nesse mais barato você tem que ver qual o valor realmente que a pessoa está querendo. Porque se você comprar fora do clube, comprar de um terceiro, tem uma taxa de transferência que é 20% do valor do título. E tem então, questão de dívida também, se o cara não está pagando mensalidade, né? Você isso é muito importante saber. Às vezes a pessoa pega, mas o cara está com 3, 4 meses atrasado, você entendeu? Então essas coisas é importante você ver antes de fazer essa negociação. E lembrar-se que você vai ter, dependendo do valor que você negociar com a pessoa, você tem 20% do valor do título, que é a taxa de transferência. Hoje nós estamos falando em R$4.000, que é a taxa de transferência. Correto. Né? Mas ainda há algumas cotas direto com o clube, que daí não tem essa taxa de transferência, que é o 20 mil, que você pode se parcelar em até 10 vezes. Que às vezes a pessoa não entende, fala, mas só pode ser 2.500, mas é questão de segurança, o espaço tem uma quantidade de pessoas que tem que estar lá, até para questão de conforto, né, Fred? Sim. Questão de você conseguir vender aquilo que você está falando, né? É o que eu falo, aquela qualidade, né? O clube foi, você falou, o clube de Campo Santa Rita foi montado em 1963. Sim. Então, para a época, 2.500 era um número extremamente expressivo, porque nós estávamos no clube de campo, para você ir até lá, tinha uma certa dificuldade, é longe. Hoje nós estamos dentro da cidade, inserido dentro de um bairro, né? Então já se tornou pequeno. Hoje nos nossos eventos, o estacionamento fica pequeno para o próprio sócio. Então, nós já estamos tendo essa dificuldade. A acessibilidade do clube aumentou bastante, né? Sim, exatamente. É uma grande dificuldade que nós temos que ver e se programar para os próximos 20, 30 anos, porque senão nós vamos também ficar para trás. Então, isso aí que é uma parte importante, que na cidade aqui, você também como conhecedor, quantos começaram clubes e acabou? Ou acabou, tipo, que nem lá um exemplo, o Termas do Vale, ele se tornou grandioso quando iniciou. Eu lembro quando saiu, meu pai pegou aquele título que não tinha mais custo, que era era ouro, não pagava mensalidade, nada. E assim, e hoje não é que ficou banalizado, mas assim, uma facilidade tão grande que ficou, que assim, perdeu a essência, ela ficou complicado, você não consegue acessar uma baderna. Então assim, é questão de assim, abre-se muito, uma facilidade muito grande, às vezes de custo, perde muita qualidade, né, cara? E a gente vê que vocês foram na contramão de todo mundo, vocês inflacionaram o produto porque melhorou demais a qualidade. E a procura é enorme. A procura tá grande. A gente achou, vai passar por um valor de 20, né? Porque foi um salto grande. Realmente foi antes desse aumento, o título estava em 4 mil. Na pandemia, para vocês verem, nós não abaixamos o valor. Ele continuou 4. Eu pedi uma autorização para o conselho para fazer durante um período um valor promocional. Mas o título continuava os 4 mil. Então, durante aquele período, durante o período da pandemia, eu consegui uma autorização para vender o título a 1.200. Sim. Então, para você ver, teve gente que comprou o título a 1.200 em 12 vezes. Hoje o título dele vale 20. Então, aonde que ele conseguiria uma valorização, né, em tão curto prazo de tempo disso aí? Então, a pessoa tem que ver, porque ali é um bem, né? É um bem que a pessoa tem. Hoje você tem um título do clube, é um bem que você tem. É um valor enorme. Hoje tem um clube de Santa Rita, um Termas do Vale, mesmo o Termas do Vale sendo um pouco mais em conta, mesmo assim é um trunfo que você tem na mão. Exatamente. Porque a procura é enorme, né? Grande, pra você ter esses clubes hoje aí. Igual você falou, hoje a única coisa que peca hoje, entre aspas, no Santa Rita, é a parte das piscinas mesmo, que fica um pouco refém, porque a gente tem um baita de um clube que é o Termas na parte aquática. Sim. Mas assim, daqui a pouco você consegue reestruturar. Exatamente. A ideia realmente nossa agora, que a gente vê, é isso aí. É a reforma do parque aquático, né? Ali das piscinas, os pisos.
Os nossos vestiários, a gente sabe que precisa e já está no budget para esse ano a reforma dos vestiários nossos. E, assim, agora daí é dar continuidade, porque também não tem muito mais o que crescer ali, né? Nós temos que melhorar o que nós já temos. Né? Acabamos de reformar 5 quadras de tênis, de saibro, reformamos ela completa. Então agora é dando continuidade, manutenção no que a gente já tem. Entendi. Sim, maravilhoso. Questão de, assim, de patrocínios e parcerias lá. Hoje, lógico, vocês têm alguns lá, parceiros que colocam seus banners lá, mas assim, não tem nenhuma empresa por trás que esteja como investidor. Vocês não têm isso lá, né? Não. Tudo trabalho de vocês na raça trabalho mesmo. voluntário, como eu falei assim, do nosso diretor de marketing também é voluntário, né? Nós temos uma menina lá, a Lisa, que nos ajuda também na questão do marketing. Então, cada evento, cada campeonato, isso aí é o pessoalzinho nosso que vai lá. Os próprios sócios realmente ajudam, né? Costumam ajudar a gente nos campeonatos. Nós vamos ter agora, estamos tendo um campeonato italiano, onde nós conseguimos todos os patrocinadores do time. Nós temos 12 times do Master e 8 do Livre. Então, nós estamos falando de quase 20 patrocinadores, entendeu? E todos sócios do time, todos acreditando no clube hoje. Então, às vezes tem, eu quero patrocinar, daí fala, não tem mais vaga, tem que esperar o próximo. Então, hoje nós conseguimos também fazer isso aí que se torna uma coisa atrativa. Né? E tem outras áreas, aí tem a área do golfe, tem a área do tênis, tem a área do beach tênis, que é muito concorrida, mas nada formal, nada legal assim, é pessoal nosso mesmo que faz e corre atrás. Legal. Pessoal, para quem não sabe, hoje aqui no bate-papo aqui do Bebadocast, a gente está com o Fred Gurati, que é o presidente aqui da Associação Esportiva São José, né? Faz parte também do Clube Santa Rita e está aqui contando as histórias aqui. Para quem não sabe, vem de berço, tá? Essa história toda aqui, para mim, eu tô até surpreendido, porque tinha muita informação que a gente vai puxando, mas tem coisa que a gente não sabia. Então, para mim, isso aí foi algo que gostei demais, né? A gente agradece muito também aqui a Summer por essa estrutura, tá junto com a gente, né? Nossos patrocinadores aí também, que é a Câmara Municipal de São José dos Campos, que tá junto com a gente aí nesse projeto. Nossos novos patrocinadores aqui também, né? A Academia Compass Fit aí do Guilherme. Tá fiel lá, né, Guilherme? Eu tô sentindo sua falta lá, viu, meu amigo? Eu tô só criando barriga aqui, eu sou um mau aluno. Tô sentindo sua falta lá treinando comigo um pouquinho. Também nosso amigão lá também da Everton Joyce também, nosso parceiro, né? Que tá lá, precisa comprar Everton. Aí, ó. Dia dos Namorados chegando, pessoal, ó. Vamos pra lá, hein? E vamos continuar com esse bate-papo aqui. Fred, seguinte, queria entrar na parte da família. Como você falou, e achei legal demais essa questão do seu pai, isso do sangue. Como é que é a relação sua com seu filho com o clube? Ele pensa de conseguir levar esse legado para cima ou ele Olha, não tá muito afim, não? Eu acho que ele viu qual que foi a responsabilidade minha. Assim, ele curte muito o clube, né? Ele gosta muito do clube, desde pequeno, desde as copinhas. Mas assim, ele não fala, ele não quer seguir o caminho que eu fui, não. Não demonstra interesse, não. Ele fala, papai, eu gosto muito do clube, eu amo o clube, mas eu não quero não. Como é o nome dele? Valdir, é o nome do avô. Ô, Valdir, vamos lá, cara. Ele agora, ele tava fazendo um intercâmbio fora, chegou que domingo, legal. Ele estava estudando e jogando, mas ele gosta do clube, hoje estava lá comigo no clube. Mas ele falou, não, papai, isso aí eu não quero não, isso aí você que prometeu pro vovô, você já cumpriu, eu não quero mais não. Quantos anos ele tem? Tá com 15. Ah, não, deixa ele curtir. Ele gosta de curtir o clube. Deixa ele jogar beach tennis, mas essa parte, pai, é você. Não, ele já falou, não quero mais não, então o legado acho que fica por aqui. Legal. Ele tava falando do negócio italiano, às vezes o pessoal não pode entender, é que lá tem uma temática diferente dos campeonatos lá. Lá... Pega assim, vamos lá. Hoje o campeonato é só com clubes da Arábia Saudita, é o Sauditão. Aí hoje lá é um campeonato italiano, no masculino e no feminino, né? Se eu não estiver errado. Então tem lá, Milan, Torino, Juventus, são vários clubes lá, né? E aí a gente tem o campeonato, eu tô lá dentro já. Tem aí o masculino e o feminino, né? Então assim, e a disputa é gigante, eu não sei quantos clubes tem, né? Quanto tá no masculino lá? Ou então, hoje nós estamos com 12 no Master, né? Que é a categoria Master, acima de 40, e 8 no Livre, que daí é o abaixo de 40. Que a pessoa que quiser jogar o Livre pode jogar. Mas daí ele vai jogar com a molecada mais nova. E o feminino lá tem que ter uns 6? O feminino hoje nós estamos com 6. O feminino foi assim, foi meio que uma aposta do nosso diretor de esporte, né?
o Zé Oito, né, que todo mundo conhece ele como Zé Oito, Zero. foi uma aposta dele de que, não, vamos começar com um campeonato feminino. E hoje é um sucesso, rapaz. Hoje é um sucesso o campeonato feminino. Nós temos patrocinadores, temos o JP lá da Morena Flor, que é o sócio, Joãozão, e fera. ajuda muito a gente lá. E o campeonato feminino foi um sucesso que, assim, que pegou todo mundo, né, de surpresa. É o segundo que nós estamos fazendo, então tá começando meio que a pegar, né, o jeito, o corpo, mas foi uma coisa que a gente fala assim, veio para ficar, não tem agora mais como você tirar, porque daí a mulherada quer treinamento. Daí nós tivemos que colocar treinamento de goleiro, porque não tinha para mulher. Caramba. Daí já montamos a COF, a Comissão Organizadora do Futebol Feminino. Caraca. Então, daí nós costumamos falar assim, ó, daqui a pouco os homens vão estar perdendo o campão pra mulherada, porque elas têm um dia do mês que elas jogam no campão. Então, assim, a Leila Pereira movimentando. Tá movimentado lá o nosso campeonato feminino. Não, mas isso aí, cara, isso é um baita diferencial, porque a gente, né, o homem acaba sempre dominando, né, o Fred, esse negócio. E antigamente sempre foi assim. Pegava lá esses esportes aí, principalmente os coletivos lá no Santa Rita, 90% eram os homens. Agora você passa na área do beach tênis lá, a mulherada... Exatamente, isso era uma grande dificuldade nossa no clube, era você encontrar mulheres lá, né? Principalmente na área do futebol, lá no campo de futebol. A mulher não descia ali para perto do campo, não chegava lá. Hoje em dia você vai lá, tem um dia, se você for à noite nos dias da semana, tem o campeonato delas, o terceiro tempo delas é mais forte que o dos homens, né? Então, porque os homens agora não tem que ir embora para casa. Tem sócio, tem homem lá que tá ficando em casa com o filho para a mulher poder ir lá jogar. Então, mas isso é o gostoso do clube, você entendeu? É você levar a família, você levar a mulher, levar a esposa, daí leva o pai e a mãe dela para, tô tendo um campeonato de futebol. Nossa, que legal. Então, essa é a ideia do clube, entendeu? Guilherme, Isso? Sim. Que tem, cara, a diferença maior que tem nesse clube, cara, a questão de segurança, de respeito. Quando a gente fala em mulher, a gente entra muito nessa questão, né, cara? Tipo, de assédio, um monte de coisa que acontece. Cara, isso aí não existe lá. Eu ia até comentar sobre isso, pegando a fala dele, né, do marido fica em casa com o filho, a mulher vai, porque ela também sabe que ela tá no ambiente seguro, né? Que ela não vai sofrer violência, que ela vai ter proteção, que ela dali vai conseguir chegar em casa. E isso é importante pra caramba. Isso dá pra ela muita satisfação em estar ali. A resenha delas, o Guilherme, é a mesma coisa dos caras. Elas vão lá, tem o nosso amigão lá, que é o Flávio, lá, que tem um espetista, tem um espaço lá. A galera faz churrasco, a mulherada ferve igual os caras. Acabou o jogo, fica todo mundo lá na brincadeira. Eu falo, o terceiro tempo delas tá ficando mais forte que o dos homens. Tá legal demais. Mas é muito gostoso você ver isso aí, né? Foi o que você falou do Flávio. O Flávio é um super parceiro nosso lá. Abração, deu uma reformulada no bar, deu outra cara. Isso também ajudou muito, né? Porque daí ela vai lá, ela tem o que comer, ela tem o que beber, ela tem um cardápio diferenciado, tem comida pro filho, pra filha. Então isso também foi um diferencial que a gente conseguiu lá no campo. Mas essa questão das mulheres, assim, é sensacional. Foi o que você falou, segurança. O meu filho, por exemplo, foi criado lá. Eu, desde pequenininho, ele deixava lá, na hora de comer, dava fome, ele ia no bar, eu só ia depois passando, pagando as contas, mas se virava. E todo mundo sabia, é filho de fulano, é filho de ciclano. Tem esse respeito, tem esse carinho lá, você entendeu? Então a pessoa vai, ele sabe que se eu ver o filho do Ivan fazendo alguma coisa, eu vou lá, eu vou cuidar, vou chamar, ó, Ivan, não tá fazendo isso. Guilherme, ó, aconteceu isso aqui, mas eu já... Então tem esse cuidado com o sócio, entendeu? Que é o intuito, o espírito do clube é esse aí. E os horários lá de funcionamento lá, Fred? Como é que funciona na questão do final de semana lá? O horário que a galera tá disponível para entrar lá? O clube hoje ele fica aberto a partir das 6 horas, que nós temos a academia nossa lá, né? A academia já vai. E normalmente até sábado, até às 10. Mas a gente sabe que tem alguns terceiro tempo, né? Isso formalmente até às 10, né? Porque tem jogo que acaba depois das 10 lá. Mas normalmente até às 10 é o horário de funcionamento. Então, das 6 às 10 e domingo das 6 até às 18. Fora as atividades lá do esporte, lá do futebol, falando do futebol, deixar o futebol um pouco de lado, tem questão de artes marciais lá, tipo outros tipos de atividades lá. Como é que funciona essa questão? Tem dias específicos, assim, mas é para aquela pessoa que está interessada, que ela conhecer, né? Hoje nós temos judô, jiu-jitsu, taekwondo, que está forte. Temos outras atividades de Muay Thai. Que legal. Tem danças, né? Tem danças para as meninas, balé, sapateado. Nós começamos agora com a modalidade nova de tênis de mesa, que foi um sucesso também. A gente viu lá umas 5 ou 6 mesas lá. Estamos com a modalidade de tênis de mesa, que está sendo um sucesso.
E todas essas modalidades têm os horários que são gratuitos para os sócios, né? É voltada para o sócio. Sim. Então, nós temos um aplicativo lá que o sócio reserva o horário que ele quer ir pelo aplicativo, fica reservado lá e ele vai e frequenta. Tem certo cada modalidade, as faixas etárias de cada um, e ele pode reservar pelo próprio aplicativo essas aulas que ele queira fazer. Legal. A parte do clube lá, tem um trabalho específico voltado para os idosos lá? Porque eu vi que, assim, hoje deu para perceber, lá tem muita criança e bastante idoso também. Então, nós temos as aulas de yoga, de umas outras atividades que são voltadas para o pessoal da melhor idade, que a gente fala. Nós temos a bocha, que é um sucesso para o pessoal da melhor idade, que eles gostam de jogar, disputa campeonato e estão lá todo dia, né? E algumas atividades assim, questão de dança, de ginástica. Temos hidroginástica, da hidroginástica já é aqui no centro, no ginásio que a gente faz. Mas tem algumas coisas assim que é para o pessoal da melhor idade. Legal. Maravilhoso, maravilhoso. E assim, falando das lutas, o Santa Rita ele chega a competir em campeonatos com outros clubes nas modalidades esportivas dele? Sim, algumas modalidades sim. Nós assim não disputamos em todas, porque o intuito do clube não é formar atletas, nós nem podemos ter atleta profissional, formação de atletas, né? É a iniciação do esporte. Então, alguns, Muay Thai, nós tivemos agora um menino lá que foi campeão paulista, alguma coisa de Muay Thai. Olha que bacana. Jiu-Jitsu, o professor que dá aula hoje é campeão, não sei do que também lá de Jiu-Jitsu. Então, nós temos os profissionais que dão aula, sim, tem uma certa formação, disputam os campeonatos. E nós, lá, os alunos, tem os campeonatinhos internos, troca de faixa, de judô. Mas nós não somos formadores de atleta lá, né? Nós nem podemos formar atletas profissionais lá, por conta do estatuto do clube. Legal. Pessoal, bate-papo tá bom, mas o Fred tem que descansar, pessoal, porque amanhã ele tá na labuta cedo, né? Tá? Quem vê esse sorriso aqui não sabe como é que é acordar cedo, né, meu irmão? Mas antes de finalizar, eu queria que você fazer 2 perguntas, cara. Se o Guilherme tiver uma aí. O porquê a pessoa... Qual é a diferença hoje, assim? Qual seria essa pergunta? Vou formular ela de uma maneira melhor. O que o Santa Rita fez na sua vida? O que o Fred é hoje para o Santa Rita? E assim, qual o recado que você deixaria para aquela pessoa que quer ser sócio? Assim, por que ele tem que fazer parte do Santa Rita? Olha, pergunta difícil, né? Vamos começar pelo começo. O que o Santa Rita fez para o Fred, né? Eu acho que, além do que eu falei aqui, né, da minha história familiar que eu falei, eu acho que foi onde eu fiz muitos amigos, né? Fiz várias amizades ali, vários negócios se foram concretizaram ali, e acho que a base da minha família foi ali. Meu filho, praticamente criei meu filho ali, né? A minha atual mulher hoje, ela conheceu o clube, hoje ela ama o clube através disso aí, né? Porque não é difícil, ela conheceu depois de mim, eu que apresentei o clube para ela, né? Inclusive mandar um beijo para ela aqui, porque senão ela vai ver. Mas hoje, assim, ela ama o clube, né? Então, eu acho que foi um legado que eu consegui passar para ela também isso aí, né? E dizer para aquela pessoa que queira ficar sócio que vale a pena, né? Um ambiente familiar, como já falou, seguro, tranquilo, onde você vai ver seus filhos brincando, socializando e você podendo curtir com a sua família num espaço harmonioso e bacana e dentro da cidade. E corra, né? Porque vagas limitadíssimas. Exatamente. Infelizmente, assim, o nosso é o que permite. Eu procuro falar que acho que num futuro breve essas cotas vão extinguir, né? A gente tem exemplos de clubes fora, você pega clube de São Paulo, os clubes grandes, Espéria, Pinheiros, Paulo. Hoje eles não têm cotas. Hoje tem uma fila de espera e o valor do título é absurdo. Então eu acho que o nosso clube está caminhando para isso, longe de ser um Pinheiros, longe de ser, né, um paulistano, mas eu acho que, né, a sementinha foi plantada aí. E eu acho que é o caminho que nós estamos indo. Então, aquela pessoa que tem vontade, que queira, acho que o momento é agora, vale a pena. Assim, é um investimento que você vai fazer não para você, mas para a família. Sim, verdade. E aí, meu irmão? Cara, eu queria até vai parecer um desafio, mas não é. Com toda a tua história, toda essa sua vivência de clube, se você pudesse resumir o clube numa frase, qual seria essa frase? Putz, agora você me pegou, hein? Acho que é amor.
Isso aí. Muito bom, Amor. muito bom. Pessoal, hoje o bate-papo aqui foi com nosso amigo Fred, um cara de um coração gigante, maior que o do Vermelhinho ali, que é o mascote que eles idealizaram. Assim, é muito legal a gente ter pessoas assim, que tem uma história por trás de um clube tão grande que nem o Santa Rita. E esse bate-papo ajuda tanto, né, Guilherme? Porque assim, a gente começa a ter uma ideia diferente da pessoa. A gente vê mais, tipo, aquele cara mais fechado na correria no trabalho, a gente nem imagina que isso aí vem de sangue, vem de longe, esse amor. E assim, a gente vê que o trabalho, ele é muito bem feito, cara. Então assim, parabéns, cara, pela estrutura que vocês têm feito lá. Como você falou, é toda uma equipe, mas a gente precisa de um capitão, e esse é você que tá lá dirigindo isso aí. Então eu tenho certeza que vai deixar um legado muito, muito gratificante para nossa cidade, que merece ter um espaço igual a esse, né, meu amigo? Obrigado, Ivan, obrigado, Guilherme. Obrigado a você aí que está nos assistindo, pelo ceder esse espaço, né, para eu poder falar um pouco de mim, falar um pouco do clube que eu tanto amo, que você conhece. Desejar sucesso para você, mais do que você já tem, né, e dizer que o clube está de portas abertas lá para receber vocês sempre que precisar, que vocês quiserem lá. Será muito bem recebido. Foi que falou, vamos ver se a gente consegue fazer algumas coisas lá agora com futebol feminino, que vai ser muito bem-vindo. E eu acho que é isso aí, você levar um papo desse para o pessoal que não tem acesso, não consegue, é muito gratificante. Então, fica aqui o meu obrigado para vocês por dar essa oportunidade para nós. Obrigado, eu agradeço. E assim, espero que tenha mais bate-papos assim, porque clubes que nem o seu, meu amigo, tão tradicional, né? É tão tradicional, e às vezes é difícil para aquela pessoa que às vezes não tem condição, mas assim, a pessoa pode marcar um dia lá para visitar, para conhecer, que nem assim, eu não sou sócio, mas assim, quantas vezes eu já fui lá, convite de amigos, sim, e, assim, espetacular. Nós temos lá a pessoa que queira ir lá para conhecer, eu quero conhecer, nós temos a Ângela, que ela vai estar lá, ela vai apresentar o clube, vai mostrar todas as atividades que tem, toda a estrutura do clube. Pode ir lá conhecer, que será um grande prazer para nós. É isso aí. Pessoal, mais um Beabá do Cast hoje aqui com o nosso amigo Fred, presidente do Clube Santa Rita, né? Da Associação Esportiva São José. E esse foi mais um bate-papo aqui da Summer Studios, né? Do nosso amigão Alisson também. E nosso patrocinador também, a Câmara Municipal de São José dos Campos. Aquele abraço, pessoal. E também para os nossos novos patrocinadores, né? A Compass Fit Academia, que tá surgindo mais uma aí, o Rodrigão falou pra mim, 9ª unidade, os caras são brabos, hein, ô Fred? Eu conheço, já treinei um dia lá na Compass Fit. Uma unidade gigante, vem coisa grande, boa por aí, cara. Então, o pessoal com um trabalho muito bem feito, e também com o nosso novo patrocinador, o Everton, da Everton Joyce, com as unidades em Jacareí, né? Jacareí fechou ou tá aberto ainda, que eu não lembro? Agora as unidades são em São José e Taubaté, né? E a presença online que é maravilhosa. É isso aí. E chegando o Dia dos Namorados, hein, pessoal? Quiser fazer uma aliança, alguma coisa, não vou falar pro Fred, que o Fred já tá muito bem, mas pra você que tá precisando de uma aliança, ou pra galera do estúdio aqui que quer comprar um cordãozinho de ouro, que nem o Vitinho, que falou que quer gastar uma grana aí, ó, vai lá, hein, procura aí. Pessoal, aquele abraço, fica com Deus, até a próxima. Valeu. Valeu.